Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Voltamos a falar de Stranger Things 3, essa terceira temporada maravilhosa, que de longe é a melhor. Só que, ao mesmo tempo, ela tem certos problemas, assim, se a gente for pensar na representação do contexto sociopolítico. Stranger Things é uma série situada nos anos 80, é uma década problemática, se a gente for pensar em termos de política mundial. Só que esse contexto dos russos aí, dessa invasão vermelha que aconteceu nos Estados Unidos, era bem previsível, levando em conta o que a série sempre se propôs a abordar, que é essa questão dos governos, as paranoias políticas, das estratégias governamentais antiéticas. Então, se a gente viu o lado dos americanos fazendo isso, é claro que a gente ia ver os russos fazendo isso também. Então é por isso que neste vídeo a gente vai dar esse contexto histórico dessa época e falar de duas teorias da conspiração. Na verdade, uma é teoria da conspiração, a outra foi comprovada. E a gente vai falar desses aspectos ilegais que os Estados Unidos faziam nessa época. Então já passamos para esse contexto histórico. A série, a primeira temporada, ela se passa em 1983. É o meio da segunda metade do século XX, eu acho que é quando teve mais mudanças culturais que tem reflexo até hoje na nossa sociedade. Então é interessante parar para pensar o que estava acontecendo, que é a Guerra Fria. Mas o que é a Guerra Fria, se você não lembra do contexto ali, do que estava acontecendo? Se você faltou, dormiu nas aulas de história. Ou se você ainda não chegou lá. Ou também. se você ainda não chegou lá. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética foram aliados nessa guerra contra a Alemanha. Mas logo quando a guerra terminou, eles saíram de aliados para inimigos, porque a União Soviética queria implantar o socialismo nos outros países, levar o partido unificado para todo mundo, aquela economia planificada, enquanto os Estados Unidos queriam implantar o capitalismo, o sistema de mercado, a propriedade privada, ou seja, dois polos completamente distintos. Bom, e esse período se chama Guerra Fria porque não chegou a eclodir de fato conflitos diretos entre as duas nações. A gente teve lá o Vietnã, que os Estados Unidos e a União Soviética entraram num conflito, mas tipo, para apoiar um lado ou outro. Coreia do Sul e Coreia do Norte também, então a gente teve esses conflitos meio que de polos. Indiretos. Isso, os polos capitalista e socialista. Não teve um embate bélico entre as duas potências, por isso Guerra Fria foi só ideológico, científico e, como a gente vai ver aqui, na surdina ali também teve um embate. Se tivesse um conflito de flanco aberto mesmo entre as duas potências nucleares da época, não ia ter terra mais, então eles não podiam. Ia morrer todo mundo. Não é nem questão de não querer, porque eles queriam muito. Inclusive quase chegou a acontecer em 63, na crise dos mísseis lá de Cuba, mas eles seguraram pra falar, não, se a gente começar, não vai ter terra pra ser capitalista ou socialista. E na época muito se falava, os Estados Unidos têm armamento pra explodir explodir a Terra 5 vezes. Gente, pra quê? Só explode uma. Que morre todo mundo. Explode metade e acabou o mundo. E esse período durou de 1945, com o final da Segunda Guerra, a 1991, quando se extinguiu a União Soviética, né, e os países se separaram. O marco aí que acho pouca gente que está assistindo o vídeo que estava nascido na época, que foi a queda do Muro de Berlim, em 1991, lá, que acabou de fato a Alemanha Oriental e Ocidental, unificou tudo. E o capitalismo ganhou, né? Algumas pessoas Será acham que não. Ganhou? Já vão comentar, comunistas! Bom, e o que mais rolava de disputa, além da corrida espacial, da corrida científica, era a corrida política mesmo, até que os países fizeram dois grandes eixos políticos e militares que dividiram o globo de fato durante a maior parte desse conflito aí, que foi a OTAN, chefiados pelos Estados Unidos, pela Europa Ocidental ali, que era meio que a aliança bélica do lado do capitalismo ali, do lado do hemisfério oeste, e do lado leste a gente tinha o Pacto de Varsóvia, que eram realmente a Europa Oriental ali, muitos países da Ásia entraram também, alguns países da África, então teve essa influência da União Soviética chefiando todo esse segundo bloco. Então o que os países disputavam mesmo era essa influência em cima dos outros países, né? Exato. Pra ver qual sistema econômico ganharia. Bom, e uma coisa que eu acho que o pessoal que conhece bem por cima a Guerra Fria já tem uma noção é de que acontecia muita espionagem. É por isso que nesse contexto os filmes do James Bond, 007, faziam muito sucesso. Era aquilo lá, né? Você tem que infiltrar num governo, um país que tá tendo um regime sendo implantado. E geralmente só o comunismo que era o terrorista, o vilão ali, porque, né? O fato é que a espionagem acontecia de verdade. Tem filmes recentes que abordam esse lado mais sério da espionagem, por exemplo, o Espião que Sabia Demais, o Ponte dos Espiões. Mas eu tô falando da espionagem porque as coisas que aconteciam extraoficialmente eram muito sinistras. Exatamente, coisas estranhas. Coisas estranhas. Muito estranhas mesmo, porque essa noção de usar a ciência de formas antiéticas e
totalmente fora dos registros começou lá na Alemanha nazista. Tudo bem, claro, quando o Hitler estava no poder não era fora dos registros, eram tipo projetos científicos antiéticos dentro da lei daquele país, porque a lei autorizava aquilo acontecer. E o que eles faziam basicamente? Usavam os judeus que estavam no campo de concentração como cobaias humanas, faziam experimentos nos seres humanos, então não tinha uma barreira que freava a ciência, porque o avanço científico, sem nenhuma noção de humanidade, acaba dando isso. Só que eles pensaram que acabou a Segunda Guerra Mundial e muitos desses cientistas nazistas eles estão meio que sem um país agora, porque eles são tidos como criminosos na sua pátria e eles precisam de algum asilo político. A União Soviética saiu na frente porque falou, não, a gente vai recrutar alguns deles aqui porque a gente precisa de um desenvolvimento científico. Eles são mais perto ali, né? Exatamente. E apesar de serem monstros, eles eram muito inteligentes, por isso que a Alemanha saiu na frente da guerra, porque eles tinham muita ciência, muita tecnologia de ponta. E os americanos, com o tempo, incorporaram isso nos seus quadros científicos, e daí que a gente começa a ter as paradas bizarras que é totalmente criminoso. Então a gente vai ver agora que governos agindo totalmente contra as próprias leis. Então vamos entrar nessas teorias da conspiração. Quando a Netflix divulgou lá em abril de 2015 que teria uma série, ela seria chamada Montauk. O texto da série divulgada não se diferencia muito do que a gente teve na estreia. Mas o nome Montauk nunca mais foi falado. Inclusive os irmãos Duffer, eles são bem evasivos quando se pergunta de se Stranger Things tem alguma relação com o projeto Montauk ou não. Mas aí você deve estar pensando, o que foi esse projeto? Basicamente, Montauk é uma cidade do estado de Nova York, e nessa cidade ficava localizado o Camp Hero, que é onde acontecia de fato o projeto Montauk. E a gente só tem noção do acontecimento desse projeto porque Preston Nichols lançou alguns livros sobre o tema. Quem que era esse cara? Segundo os relatos dele, ele fez parte do projeto, mas ele não se lembrava. Depois de um tempo que ele foi juntando os pedaços de memória aqui e ali, e acabou que ele falou, não, eu participei do projeto como um agente, eu sofri os experimentos lá, tipo, fizeram testes em mim, e eu tô começando a recobrar o que acontecia nesse experimento. Isso aqui é bem bizarro. E o Nichols afirmou que participou de um experimento que chamava Montauk Chair, que é a cadeira de Montauk. E tinha um menino meio médium chamado Duncan, que ele, através de entrar em contato com objetos de alguma pessoa, mecha de cabelo, esse tipo de coisa, ele conseguiria ver pelos olhos da pessoa, escutar pelos ouvidos dela e ter até sensações que ela tinha. Bom, isso parece muito com a Eleven, né? Esse teste que o Duncan fazia, ele foi chamado de experimento do olho que tudo vê. E é exatamente isso que a série aborda, né? Eles usam ela para fazer espionagem. A Eleven é como se fosse um aparato de, sei lá, de sondar mensagens russas que estavam sendo transmitidas. Era para isso que ela servia. E esse paralelo entre o Duncan e a Eleven, segundo os relatos do Nichols, fica mais evidente ainda porque, segundo o episódio lá, numa noite, durante um dos experimentos com a criança, ele acaba entrando em contato com uma parte do seu subconsciente que tinha um pesadelo, uma criatura que habitava os medos dele, que se assemelha bastante ao Demogorgon da primeira temporada lá, e ele acabou libertando essa criatura lá, materializando fisicamente esse ser, e ele causou um estrago lá na base, matou um monte de gente, provocou um monte de prejuízo, e até conseguiu ser capturado finalmente, mas não tem tantos relatos sobre a criatura, é mais sobre o evento em si, a noite que foi libertada essa criatura. Mas é bem parecido com o que acontece em Stranger Things, porque a Eleven entra em contato com o Demogorgon e aí eles rastreiam nossa Terra, eles vêm pra cá a partir desse primeiro contato aí, porque ela meio que abre o portal sem querer pra ele vir pra cá. E esse monstro faminto, horrível, várias pessoas descreveram ele de forma diferente, então meio que todo mundo que via de uma forma diferente, era bem bizarro. Mas o projeto Montauk, na verdade, seria um desdobramento de um outro experimento chamado de Experimento Filadélfia, que aconteceu nos anos 40. A Marinha Americana tentou... Isso é muito complexo. Mas a Marinha Americana tentou reproduzir a teoria dos campos unificados de Einstein. Bom, gente, agora eu vou pegar uma colinha aqui, porque a gente teve uma consultoria do nosso amigo físico de plantão, Paulo. Obrigada, Paulo. Então, o nosso amigo Einstein, ele criou esse termo de campo unificado para tentar relacionar a relatividade geral com o eletromagnetismo. Ou seja, isso é um tipo de teoria que até hoje não foi comprovada, né? Cientificamente, legalmente ainda não. E ele é um tipo de teoria de campo que permite que todas as forças fundamentais entre partículas elementares seja descrita em um único campo. Eu não entendi. Ah, tá.
É viagem no tempo, no final das contas. Teoricamente, é viagem no tempo. Ah, já não gostei. Tudo, Já pula, tudo próximo. pula pra Dark, então... Ele tenta criar esse modelo para unificar o comportamento da gravidade com o eletromagnetismo, ao perceber que ambas se propagam através de ondas. E aí por isso que ele teorizou que tinha uma relação entre as duas forças, mas ele nunca conseguiu provar. Assim, se propaga da mesma forma, tem Provavelmente tem uma relação entre elas, eu posso pode explicar elas juntas. Então é isso que a Marinha tentou comprovar com esse experimento da Filadélfia, só que meio que deu errado. Ela pegou um navio, colocou... Lógico! Ela pegou um navio, colocou várias pessoas e o navio se desmaterializou. E o menino Duncan, o menino médium lá, boatos de que ele vivia nos anos 40 e ele pulou para os anos 80 lá para esse projeto. Coitado, Bom. ele foi dado mãos de um projeto pra outro. Nem Não, pra ele aparecer, nem sei pra- lá, em outro lugar. Numa época que tinha direitos humanos, opa, não sei quando é. Bom, e não só o Duncan participou desses experimentos, mas o Preston Nichols, ele fala que várias crianças estavam envolvidas aí, não só nesse projeto, mas basicamente em todos os projetos do governo eles adoram usar crianças, eu acho que é porque a mente delas mais fácil, né? mais propícia a alterações em relação ao meio, assim. Porque ainda tipo, não acabou de se desenvolver, né? exato, não deve ter tantos bloqueios. É mais fácil então- capturar também. E algumas dessas crianças teriam sido mandadas para espaço-tempo diferente. E, sabe, dizem até que para Marte, assim, como o Léo falou, a criatividade sem limites. A galera fica surtada. Bom, e Stranger Things tem um pouco de referência desse rolê das crianças aí, que tinham mais de uma, porque a Eleven é justamente isso, a criança número 11. E a gente já viu a 8 na segunda temporada, então Sim. tem muitos experimentos acontecendo. Então vai aparecer mais gente aí, eu acho que eles vão voltar a explorar isso, porque a gente achou que o experimento do governo tinha acabado lá em Hawkins na segunda temporada, mas voltou agora, assim, com o governo russo, mas agora que o governo americano falou, olha, então, se os russos estão voltando a pesquisar, a gente tem que Será que voltar a gente também. tem que voltar também? Então, ou será que eles nunca pararam? Dizem que no projeto Montauk, inclusive, os cientistas criaram até uma máquina de viagem no tempo. Só que quando o monstro apareceu e quase destruiu metade, eles pensaram, é melhor a gente parar com essas pesquisas, né? Bom, e agora pra falar da segunda grande... Não é conspiração essa aqui, mas Essa o é. segundo grande projeto que esse chegou a ser confirmado pelo governo americano depois de um tempo aí, que é o MK Ultra. MK Ultra muita gente não sabe nem o que significa, porque é uma sigla meio que geral, então significa que qualquer experimento eles conseguiram encaixar nessa Sim. sigla aí. Mas como tinha a participação de cientistas alemães ali do nazismo ainda, pensa-se que é uma junção de mind controller, controller com K, que vem do alemão, então é controle mental. Basicamente são pesquisas que lidam com a expansão dos limites neurológicos do ser humano. É meio que forçar a mente do indivíduo aonde ela nunca poderia ir. Então, essa ideia do MK Ultra, ela vem lá na Guerra da Coreia, quando os agentes americanos percebem que os soldados comunistas, eles lutavam como se tivesse feito uma hipnose neles. E aí o diretor da CIA descobriu que eles estavam usando LSD e pensou, vou fazer isso, né? Que é bom. Muito interessante. E aí ele pegava cobaias, mesmo sem elas saberem, pessoas hippies, pessoas em estado terminal, então por isso que é muito antiético, né? Eles faziam em bordéis, inclusive, também, tipo, Sim, as pessoas estavam lá, prostitutas. aí eles ofereciam droga de graça pra galera, falando, não, pode usar aí, é por conta da casa, só que na verdade era tudo financiado pelo governo, e eles estavam querendo, tipo, realmente testar drogas nas pessoas. Inclusive, mais pro final do vídeo eu vou falar de 2 acontecimentos que eu fiquei assim, velho, não é possível que isso aconteceu, e esses aí tem registro mesmo. E em 1975 a gente tem o primeiro grande vazamento dessas informações aí, tipo, um primeiro grande registro de que esses experimentos estavam sendo feitos. A gente não sabe exatamente quais são os resultados das pesquisas, se chegou a ter um efeito concreto mesmo, mas o fato é o quê? As pesquisas antiéticas aconteceram, teve essas violações todas aí à saúde humana, à integridade física das pessoas. E sobre essa espionagem que eu tinha até comentado, o MK Ultra foi crucial nisso porque a gente viu inclusive na série lá que o soro da verdade, ele existe de fato, é uma droga que tira suas barreiras, que tipo, tem algumas barreiras mentais que te impedem de revelar segredos, tipo, e essa droga tira essas barreiras, a pessoa fica vulnerável a qualquer tipo de questionamento. Fica sincerona como o Steve e a Robin ficaram. Exato. E, mais uma vez, começou na União Soviética esse soro aí, essa extração da verdade, e muitos espiões norte-americanos entregavam altos planos lá, e eles falaram, não, a gente tem que parar com isso, a gente vai fazer o quê?
blindar nossos agentes, vai preparar a mente deles em situações extremas e a gente vai conseguir sempre manter nossos segredos a salvo. E aí entrava tortura psicológica, privação de contato humano, privação de alimento, de recursos. De sono. Privação do sono é muito importante, porque daí a mente ela entrava num estágio transe, tipo, a pessoa desligava e nenhum questionamento chegava até ela. Então era bem bizarro isso aí e tinha consequências terríveis para as pessoas, mas né, o interesse era a Guerra Fria, era superar a União Soviética. E a gente acredita que tem uma grande referência ali na série que a mãe da Eleven, a Terry Ives, teria sido uma cobaia do MK Ultra e já estaria sofrendo essas experiências grávidas, então a Eleven teria sofrido muito dos traumas que a mãe sofreu. E eles gostavam muito de utilizar as crianças por já estarem vulneráveis a essas práticas, porque elas estavam sofrendo, né, desde a barriga. Tem uma história bem conhecida que é da Ellen Aitken, que ela só lembrou que ela sofreu esses experimentos quando ela viu a divulgação do projeto MK Ultra no jornal e ela viu que tinha uma foto dela. Bom, e quando o MK Ultra começou a chegar na mídia de fato, o então diretor da CIA, Richard Helms, ele começou a promover uma queima de arquivos ali para se livrar da responsabilidade. Só que a várzea sempre vai imperar no governo, todo governo tem uma várzea assim, e acabou que 20 mil páginas de arquivo foram movidas para o prédio errado e sobreviveram à queima de arquivos. E é essa parte do material que a gente tem contato hoje em dia, é o que tem de confirmação mesmo. Bom, e só pra fechar aqui, são 2 eventos que eu fiquei incrédulo quando eu vi que essa daí realmente, depois teve confirmação, muitos jornais pegaram pesado em cima disso e confirmaram que isso aí foi um tentativa de experimento que aconteceu, que foi, primeiro, uma das repartições do MK Ultra, porque o MK Ultra não parou depois do vazamento. Dizem que ele continua até hoje, de alguma forma ou de outra, alguma parte saiu da CIA e foi pra NSA, que é uma agência um pouco mais séria hoje em dia, apesar de que já teve vazamentos também. É, porque o MK Ultra, ele era meio que espalhado mesmo. Eram 80 instituições separadas, que cada uma fazia seu experimento. E aí, nos anos 80 já, o MK Ultra tentou fazer 2 experimentos em grande massa. O primeiro deles aconteceu em Nova York, na verdade tinha 2 etapas, que era o quê? Alguns carros do governo estavam soltando alguns gases com efeitos alucinógenos. E eles queriam ver o que ia ser produzido na grande massa, tipo, efeitos momentâneos, até para testar, tipo, manipulação de grande quantidade de pessoas, assim. E soltaram lá numa parte da Times Square. Tipo, acabou que o efeito não foi que nem esperado, porque a dose não foi calculada direito. Só que depois tentaram repetir ainda em Nova York, dentro de um vagão de metrô. E acabou que algumas pessoas sentiram tontura inexplicável no dia, sentiram efeitos da droga, que depois registraram em postos de saúde lá da cidade, que era exatamente o efeito de LSD. E agora, na cidade de São Francisco, na ponte de Golden Gate, eles tinham calculado a dose mais exata da droga, que isso aí realmente causaria efeito nas pessoas. Eu não sei a lógica disso, de usar uma ponte para as pessoas estão dirigindo, beleza. Ok, morre, né? Mas aí tentaram soltar de novo em alguns veículos que estavam passando por lá, mas aí teve uma grande ventania no dia e acabou que o efeito se dispersou. Poucas pessoas sentiram esse efeito aí e os jornais registraram por quê? Mais uma vez, efeito do LSD de origens inexplicáveis claramente tem relação com esse governo louco dos Estados Unidos. Então esse vídeo foi pra falar que tudo bem, os russos eram os inimigos na série, mas gente... Só tem louco nos governos. O negócio é que da Rússia, a gente, né, eu acho que eles queimaram tudo, né? A gente não tem contato com isso. Eles foram melhor em apagar os arquivos. Sim. A gente teve o caso de Chernobyl, que foi até abordado recentemente, sim, então todo governo tem o seu podre ali. Mas alguns são piores em esconder a sujeira, porque os Estados Unidos, meu Deus. E eu só fico pensando, se isso é o que a gente sabe, imagina o que a gente não sabe. Acho que eu não quero nem saber. Então a gente vê que Stranger Things é realmente uma série que propaga os anos 80, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? E não por isso que foi muito justificável os russos terem aparecido e era muito esperado. E o que a gente vai ter pra 4ª temporada? Será que vai continuar mostrando os experimentos russos? Será que vai mostrar que os Estados Unidos tinha alguma ligação com a União Soviética, porque eles estavam fazendo os mesmos experimentos? Será que o inimigo agora vai ser outro? Será que o inimigo sempre foi o próprio governo dos Estados Unidos? Polêmicas. Deixa aqui nos comentários se você gosta dessas histórias, dessas teorias da conspiração. E é isso. Não confie Se você em... gostar dos experimentos, eu vou te achar. Acho que você deve rever seus conceitos. Se você gostar dos experimentos, não é muito bom. Não confie em governos. E
Confie na gente. Olha a manipulação. Aí até caiu. Até o áudio caiu. Mas é isso, pessoal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e até a próxima.